o Banco Central confirma que vai, de fato, cortar os juros em março, né? Pelo menos essa tendência, se nada muito diferente, muito heterodoxo acontecer. A pergunta que não quer calar é de quanto vai ser o corte da Selic. Para a gente tentar projetar e brincar aqui de futurologia, a gente conversa com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Marcela, seja muito bem-vinda e bom dia, sempre um prazer ter você aqui. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Marcela, 0,25, 0,5, 0,75, para onde vai o Banco Central em março? De fato, essa é uma pergunta ainda bastante relevante e me parece ainda muito cedo para cravar. Mas dado que a gente precisa sim fazer esse exercício de futurologia e baseado no que o Banco Central trouxe ali na ata, o nosso call ainda está no 0,25. E aí eu vou basear esse meu call nessa ata que a gente viu hoje. Em primeiro lugar, o Banco Central destaca que a economia tem trazido sinais mistos. O que ele quer dizer é o seguinte: ele está muito contente porque a inflação desacelerou, não só a inflação cheia, mas também os núcleos, e aí eu destaco o núcleo de serviços, que no último IPCA 15 passou de 6% para 5,3%. Ele também fala sobre as expectativas de inflação, que estão mais próximas da meta, então tudo isso é muito favorável. Só que, por outro lado, ele fala algumas vezes sobre a questão do mercado de trabalho. Ainda que a política monetária esteja fazendo o seu trabalho e trazendo a inflação para baixo, a pressão de demanda vinda do mercado de trabalho continua muito forte, porque o desemprego está numa taxa muito baixa e os rendimentos seguem crescendo acima da inflação. E aí ele coloca como conclusão de tudo isso o seguinte: eu vou baixar juros, tenho espaço para isso, mas eu preciso fazer isso com serenidade. E aí, essa é uma das questões que me leva a acreditar que ele possa começar com 0,25. Outra questão que não está na ata, mas está no histórico do Copom, na maior parte das vezes, cerca de metade das vezes dos ciclos que ele começou ao longo desses anos, ele começa com 0,25 e depois, sim, passa para os 50. Então, mas o histórico do Banco Central coloca um peso sobre esse começo mais conservador. Agora, é fato que existem bons argumentos também para começar em meio ponto percentual, né? Um deles é o fato de que o Copom está esperando para começar, e isso dá espaço para que quando ele comece numa velocidade um pouco maior. Aspecto que você traz, Marcela, acerca dessa posição que a gente já pode, inclusive, colocar como conhecida, né, por parte desse Comitê de Política Monetária encabeçado por Gabriel Galípolo, que é exatamente esse conservadorismo, mesmo no momento em que ele sinaliza agora a possibilidade de um início do ciclo de cortes. Mas você menciona exatamente essas projeções e o Banco Central deixa isso bastante claro. Ele traz os dois dados. Ele traz os dados, né, as projeções de inflação mensuradas pelo mercado, por meio do Boletim Focus, mas traz também as projeções de inflação do próprio Banco Central, dos próprios sistemas, né, do Banco Central, mostrando uma manutenção dessas perspectivas quando a gente olha para o horizonte relevante de 3,2%, né, de inflação, ou seja, ainda desancorada, mesmo que de forma residual. Faço essa pergunta, Marcela, por que o Banco Central, então, indica que vai fazer um corte em março, né, como espera o mercado, se, evidentemente, os agentes financeiros se antecipam a essa decisão, os agentes econômicos como um todo, precificando já uma redução na taxa básica de juros, a Selic, por meio de empréstimo, concessão de crédito, etc., se essa inflação ainda está desancorada, olhando exatamente para onde o Banco Central está olhando quando toca e conduz a política monetária do país. Me parece que ele entende que esse residual, né, entre 3% e 3,2%, é pequeno o suficiente para que ele possa fazer esse corte aí de juros. Mas é claro que quando ele já começa a mirar ali numa inflação que já está um pouquinho acima da meta, qualquer faísca para a inflação pode levar esse número distante, ainda mais distante da meta, e aí interromper esse ciclo de queda de juros. O que eu quero dizer aqui, e ele fala isso também na ata, é que existem riscos a esse cenário. E os riscos estão principalmente ligados à questão de câmbio, né? Caso o câmbio se mexa muito, a gente pode ter uma piora da inflação.
eles estão ligados também à questão fiscal, isso é algo que a gente tem ouvido falar de forma estrutural já há bastante tempo, e, por fim, algo que ele destacou no comunicado, e vocês destacaram ali na sua chamada, que é o fato de que a transmissão de política monetária via mercado de trabalho tem trazido mudanças importantes. Em resumo, existe uma demora maior do que os modelos dos economistas indicavam no passado entre a alta de juros e o efeito disso para desinflar o mercado de trabalho. E aí é algo que o Banco Central vai ficar muito de olho, né? A expectativa de inflação em 3,2 certamente passa por um mercado de trabalho um pouco mais apertado daqui em diante. Mas se continuar essa resiliência do mercado de trabalho, a taxa de desemprego nesse patamar atual, o rendimento crescendo em termos reais bastante acima da inflação, a gente pode ter, então, um adiamento desse ciclo ou um limitador ao ciclo, né? Na verdade, adiamento é muito difícil de acontecer, mas aí sim, um pouco mais provável é a questão de limitador, ou seja, ele não pode ir tão longe na queda de juros, porque o mercado de trabalho tem sido bastante resiliente. Pois é, né, Marcela? A gente tem essas sinalizações dadas pelo Comitê de Política Monetária. Existe um outro trecho aqui que eu acho bastante relevante da gente citar, olhando um pouquinho para o passado, né? Diz que o comitê reafirma a necessidade de manutenção do patamar de juros em níveis restritivos, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas à meta, dada a resiliência de fatores que pressionam os preços, tanto correntes quanto esperados, em especial, como você citava, esse dinamismo ainda observado no mercado de trabalho. Pensando exatamente nessas sinalizações dadas pelo Comitê de Política Monetária, eu queria entender o quanto a economia brasileira está se mostrando sensível à política monetária, pensando exatamente nessa restrição ou até mesmo no impacto mais setorial do que se a gente pensar na composição como um todo do IPCA. A economia está respondendo a esse juro tão restritivo de 15% ao ano? Com certeza está respondendo, mas de forma diferente dos ciclos anteriores. E esse, né, aí defendendo a minha classe, esse foi um dos motivos pelos erros dos economistas ao longo de todo esse ciclo. A resposta da economia à política monetária passa por vários canais de transmissão. Em primeiro lugar, muita gente fala, poxa, juros a 15%, inflação ainda acima da meta, parece que nada está acontecendo. Pelo contrário, caso os juros não estivessem em 15%, provavelmente a gente teria um repique inflacionário muito mais forte do que a gente teve ali no começo de 2025. Vale lembrar que no meio do ano passado a gente tinha uma expectativa de que a inflação em 2025 pudesse se aproximar dos 5%. No final das contas, ela ficou um pouco mais próxima dos 4 e pouco por cento. Então, é importante dizer que ela fez com que a inflação, ainda que tenha se mantido alta, fosse menor do que o esperado. E aí a gente tem alguns canais ali que impedem essa transmissão um pouco mais forte. Um dos canais foi a questão a questão do crédito subsidiado na economia brasileira, que está muito grande ainda, e é como se você tivesse ali esse cano, né, em que a política monetária se transmite para os preços um pouco mais apertado. Quando você tem crédito subsidiado, ele é um tipo de crédito que não responde aos juros básicos da economia. E aí você tem essa parte da economia não respondendo à política monetária. Outra questão importante, aí de novo o motivo do erro dos economistas, é a questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho teve mudanças estruturais muito grandes nos últimos anos, que inclusive mereceram uma nota técnica recente do Banco Central, e fizeram com que o mercado de trabalho continue mais resiliente. Teve uma reforma trabalhista que colocou mais flexibilidade no mercado de trabalho, isso ajudou a resiliência, e tem uma questão importante, que é a questão dos aplicativos. Hoje em dia, antigamente a pessoa ficava desempregada e ela só tinha como opção a procura por uma nova vaga. Hoje em dia, por conta de, por exemplo, aplicativos de transporte, aplicativos de entrega, as pessoas têm ali um colchão de consumo, né? Elas continuam trabalhando, ainda que seja um trabalho que não é o ideal. Isso também mantém a demanda aquecida e faz com que essa transmissão da política monetária demore a chegar nos preços. Tudo isso, né, eu sei que eu fiz uma resposta um pouco longa, mas
Tudo isso para dizer que essa transmissão da política monetária, né, demora da transmissão, atrasou a queda de juros no Brasil e certamente vai funcionar ali como um pequeno freio daqui para frente. O Banco Central vai baixar juros, sim, mas certamente toda vez que ele o fizer, vai parar e olhar o que está acontecendo com essas variáveis e aí com os preços de serviços, que são a resposta a tudo isso, para fazer os próximos passos. Muito interessante essa visão que você traz, Marcela, acerca dessa possível condução cautelosa de um início do ciclo e, inclusive, com essa perspectiva de uma moderação do ponto de vista de análise ou de guidance dado pelo Banco Central. E é exatamente isso que eu queria projetar com você. De novo, um exercício de futurologia. Dado o perfil de Gabriel Galípolo, que a gente agora já pode considerar que a gente conhece um pouco melhor, né, como presidente da autoridade monetária, eu queria entender, a gente pode esperar algum tipo de sinalização mais clara a partir da confirmação, é evidente, né, dessa tendência de um corte, seja de 0,25, como vocês projetam, seja de 0,5%, de meio ponto, como projetam outras casas de análise. Dá para a gente projetar que Gabriel Galípolo vai projetar novos cortes ou ele vai preferir exatamente basear-se, dizer que o Banco Central baseia-se nos dados, no comportamento da economia e evitar deixar essa porta aberta novamente? Difícil acreditar que o Banco Central, quando indica um corte de juros, esteja vislumbrando apenas um único corte. Então, provavelmente, sim, ele vai começar, né, o Banco Central vai começar a cortar juros na reunião de março e indicar cortes em seguida. Mas eu acredito que aquela parte ali que ele fala que vai ficar dependente de dados para confirmação dos passos, essa sim ele vai manter ao longo de todo o ciclo econômico. E também aquela questão de manter os juros num patamar contracionista, que quer dizer manter os juros acima do neutro, ainda que menos contracionista, porque a gente vai entrar num ciclo de corte, manter os juros ainda ali acima do neutro, que seria no Brasil neutro em termos nominais, algo perto de 9,5%, 10%. Então, sim, ele deve continuar indicando ali que os passos vão acontecer, mas vai ficar bastante dependente de dados. E, de novo, a gente só vai ter alguma confirmação um pouco mais forte em relação ao primeiro passo ou aos passos seguintes, sempre naqueles dias que antecedem as reuniões, porque ele está muito dependente de dados e, por enquanto, tem bons argumentos em relação a 25 e em relação a 50. A gente ainda tem a probabilidade maior do 25, mais argumentos para 50 pontos base também estão colocados na mesa. Marcela, pensando no comportamento do câmbio, a gente tem as projeções trazidas pelo Boletim Focus, né, de uma taxa de câmbio de R$ 5,50 ao fim desse ano. Se a gente parar para tentar analisar essa taxa de câmbio, eu sei que câmbio é a grande casca de banana de qualquer analista econômico, né, dos economistas como um todo, projetar a taxa de câmbio é praticamente impossível, mas se a gente parar para pensar no comportamento trazido inclusive pelo próprio Banco Central na ata do Copom, dizendo né, essa combinação de um câmbio mais apreciado, um comportamento mais benigno das commodities contribuiu para a redução nas inflações de bens industrializados e de alimentos, né, diz isso o Banco Central. Se a gente parar para pensar nessa dinâmica que a gente tem acompanhado da moeda norte-americana frente ao real, a gente consegue projetar talvez um ciclo de cortes um pouco mais ostensivo do que aquele que a gente projeta atualmente, né, com uma Selic terminal por volta dos 12,25% ao fim do ano? Eu não acredito que seja o câmbio que poderia colocar a Selic mais baixa do que isso, mas sim a questão estrutural. E aí eu estou falando principalmente da questão fiscal, né, que é algo que a gente sabe que trabalha ali em desarmonia com a política monetária. Enquanto a política monetária tenta ali colocar a demanda num patamar um pouco mais razoável, a política fiscal, por outro lado, acaba aumentando o prêmio de risco, que aumenta os juros e também inflacionando a demanda, e por isso a gente tem juros altos ali no Brasil já há bastante tempo. Quando a gente fala de câmbio, ele é um risco que me parece um risco mais para deixar os juros mais altos do que para deixar os juros mais baixos. Isso porque me parece que esse patamar ali dos 5,20, eu sei que algumas vezes ele rompe esse patamar, mas me parece que esse patamar dos 5,20 é o patamar onde o câmbio vai chegar. Porque quando a gente vê ao longo desses um ano e meio quase do Trump, não um ano, do Trump no governo,
a gente tem esse como menor patamar ao longo de todo esse período. E a gente tem que lembrar que o câmbio apreciado no Brasil não se deve a mudanças e melhoras estruturais por aqui. Desde que o câmbio chegou lá atrás a 6,20, o que melhorou por aqui foi a questão do Banco Central. Esse sim tem se mostrado bastante técnico, o que é muito importante para a estabilidade da moeda. Mas a questão fiscal, ela não foi resolvida. E em ano eleitoral, a gente sabe que o mercado acaba olhando não só o que é feito agora, como discussões em relação ao futuro da política fiscal. Então, discursos e indicações em relação a alguma piora fiscal para os próximos anos pode levar o câmbio para cima. E aí essa ajuda que a gente teve ao longo desse período, né, de desinflação de alimentos e de bens industriais, que são principalmente ligados à cotação, essa ajuda pode se dissipar. Então, o câmbio me parece mais um risco de piora do que um risco de melhora, dado que não me parece haver tanto espaço assim para ele ter uma apreciação ainda maior. Conversou com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Marcela, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. É sempre um prazer, obrigada. O prazer foi nosso.